Graça e paz, caros alunos da Escola Bíblica Dominical. Sou o pastor Hilberto Chauri, diretor de ensino no Seminário Teológico Batista Gilgal. Estamos aqui para mais uma lição desse segundo trimestre da nossa revista. A nossa revista é uma publicação do Seminário Teológico Batista Gilgal e a produção das lições em vídeo tem a realização da Comunicação Batista. Nossa revista, neste trimestre, então tem um nome o título, o tema trabalhado nesse trimestre é o padrão da liderança cristã para a igreja do nosso tempo. E agora estaremos então estaremos aqui fazendo a exposição da lição número 12, que tem por título Como liderar pessoas difíceis. E o texto base utilizado para então trabalhar este tema, trabalhar esta lição, encontra-se em Romanos 12, do versículo 9 ao versículo 21. O texto áureo encontra-se em Hebreus 12, capítulo 12, e o versículo 14, que nos diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lidar com questões de conflito, lidar com questões difíceis, lidar com pessoas difíceis é uma realidade dentro da liderança. E o líder, ele precisa, em muitas circunstâncias, ter conversas difíceis com os seus liderados. Diante disso, a gestão de conflitos ela é uma realidade e ela precisa ser tratada. E é sobre este assunto que essa lição, então, trata. A administração de conflitos é o cerne da liderança e é um desafio que remonta à própria origem da convivência humana. Tem um ditado que diz que os conflitos já surgiram na primeira segunda-feira da história. Então, liderar é a arte de alcançar a coesão de um grupo, motivando a ação em direção a uma visão compartilhada. E para nós tratarmos essa lição, ao abordarmos o tema dessa lição, como liderar pessoas difíceis, nós vamos analisar alguns pontos, alguns tópicos concernentes, né, a este assunto. E o primeiro tópico que nós queremos então tratar é sobre a tríade virtuosa, que trata do desapego, da flexibilidade e também da humildade. O desapego emocional, ou, no caso, a ponderação. O desapego, ele não significa necessariamente frieza, mas sim ele leva a uma ponderação, a uma imparcialidade. Porque, na verdade, a meta é vencer a batalha e não destruir o adversário. Então, a lógica do perdão promovida pelos líderes amorosos rompe o círculo vicioso da violência, instaurando o círculo virtuoso da paz. Diante disso, o desapego emocional ou a ponderação, no caso aqui a ponderação, ela é um caminho extremamente viável e que deve ser observado. Ou seja, sempre as partes, né, que estão em conflito, elas precisam ser administradas e deve haver uma ponderação entre ambas as partes, para que haja um consenso, para que haja um conserto, para que prevaleça, então, o círculo virtuoso da paz e não da violência. Ou seja, que seja instaurado, então, o círculo virtuoso da paz e não o círculo virtuoso da violência. E sempre o líder deve buscar, então, sempre a lógica do perdão entre ambas as partes. O segundo ponto que vamos analisar aqui é a flexibilidade, ou também podemos entender como a resiliência. A rigidez ela é fatal para o líder, comparada, né, com a inflexibilidade. E a agilidade e a resiliência elas são cruciais para então, suportar grandes pesos sem quebrar. E aí, no caso, a flexibilidade ela se traduz em ações contra-intuitivas, como elogiar sinceramente
alguém que acabou de criticá-lo, escolhendo o ensinamento de Mateus 5:44. O terceiro ponto que nós vamos analisar aqui que compõe essa tríade virtuosa é a humildade. Então o líder ele deve exercer a união de opostos, como a ternura e o vigor. O verdadeiro poder ele reside na voluntariedade assumida, como na expressão máxima que diz: quando sou fraco, então eu sou forte. Fazendo um apanhado geral aqui, quanto a essa tríade virtuosa, tanto da ponderação quanto da resiliência, ou do desapego e flexibilidade e humildade, esses três pontos, eles precisam ser trabalhados pelo líder na gestão de conflitos, sempre visando o bem-estar de ambas as partes, ou de todos os envolvidos em caso de conflito, em caso do surgimento de alguma crise ou desavença dentro do grupo. Ou seja, o líder ele precisa mitigar toda a situação conflituosa, fazendo com que não haja o mínimo de desgaste possível entre os envolvidos e que, de preferência, todos saiam resolvidos daquela situação, para que ninguém leve para casa alguma mágoa, para que ninguém leve para casa algum rancor ou alguma indiferença, ou que se sinta menosprezado ou inclusive desprezado. O líder tem esse grande compromisso de mitigar toda e qualquer situação conflituosa. Agora vamos analisar o segundo tópico, o segundo ponto dessa nossa revista, que é a paciência do pescador, que é a estratégia de influência indireta. O líder ele precisa encontrar o fio da meada nos relacionamentos para evitar de viver um emaranhado de brigas e confusão. Então ele precisa conquistar, né, alguém. Então para conquistar alguém, o líder ele precisa deixá-lo à vontade, para que ele fale, para brigar, para se expressar, e também ele precisa escutar sem rumores. A superação das dificuldades é mais fácil quando o líder consegue encantar os liderados com uma nova visão. Jesus, o mestre dos mestres, ele foi um visionário capaz de mudar radicalmente a perspectiva dos pescadores, ao dizer: eu farei de vós pescadores de homens. Um outro ponto bastante importante também, dentro da gestão de crises ou da gestão de conflitos, ou na liderança de pessoas difíceis, é o modelo das 4 ações estratégicas para a conversão. Então, para se alcançar a impermeabilidade e, consequentemente, mudar o comportamento dos liderados, o líder ele precisa seguir, ou ele deve seguir 4 ações estratégicas sequenciais. Primeiro é identificar. É crucial realizar a autocrítica usando o desconfiômetro para enxergar os próprios limites e arestas. Então, na interação, o líder não deve reagir à agressão, deve deixar o difícil dar o primeiro passo, né, para que então ele possa se expressar, para que ele possa falar tudo aquilo que está incomodando ele. A segunda estratégia, a segunda ação estratégica é compreender. O líder sempre precisa buscar, o líder ele deve buscar a origem do comportamento complicado. E aí seria como um foco excessivo. Ele precisa descobrir aonde que está, né, a origem do comportamento complicado do liderado. Seria um foco excessivo na tarefa ou na norma, uma necessidade de reconhecimento, um vício de comportamento, ou um trauma pessoal, ou pura maldade. Então, a compreensão não implica em aceitar o erro, mas ser capaz de distinguir a pessoa de seus pecados e entender as razões por trás das ações que ela está praticando. Nesse caso, o líder ele precisa fazer esta investigação. Qual é a origem, então, que o liderado, qual é a origem
que gera essa desmotivação, que gera esse conflito, que gera esse mal-estar no liderado. O líder precisa buscar identificar qual é a origem desse problema para que assim ele possa ser mais assertivo no trato. Ele precisa compreender a situação emocional ou espiritual que esse liderado está passando e por ter aquele tipo de comportamento. Uma vez, então, que ele tenha compreendido e entendido as causas daquele comportamento, se torna mais fácil dele agir e buscar uma solução viável para aquela situação. A terceira ação estratégica é influenciar. E aí, para se influenciar, a maneira mais fácil, a regra de ouro para isto é gerar empatia. Então, o primeiro contato deve ser permeado, né, por elogios sinceros. Aí, o líder deve usar de estratégias, né? Ele deve interessar-se pelas histórias da pessoa, chamá-la pelo nome, mas, sobretudo, ela precisa evitar confrontos diretos. A melhor maneira de vencer uma discussão é evitá-la. E jamais se deve dizer não. Jamais se deve dizer não concordo com você, ou você está errado, mas sim mostrar-se simpático à opinião do outro. A quarta ação estratégica é converter. Nesse caso aqui, a conversão do comportamento. Ela inicia ao elogiar o que a pessoa tem de bom. E aí, nesse caso, minimizar a importância daquilo que ela tem de difícil. O líder deve reconhecer suas próprias dificuldades e pedir ajuda ao colaborador difícil, transformando-o num aliado. É de fundamental importância valorizar os progressos. E também é crucial jamais corrigir pessoas publicamente, pois isso pode causar um dano irreparável à equipe. Agora nós vamos avaliar aqui o modelo supremo de liderança. Jesus, que foi o mestre dos mestres e um exímio líder, um líder servo, ele escolheu então os seus discípulos para estes serem então treinados, discípulos, né, aprendizes, alunos, para serem ensinados por ele, para que dessem a continuidade ao seu ministério. E nós podemos perceber nitidamente que esses discípulos, nenhum deles tinha uma personalidade semelhante ao outro. Cada um tinha alguns pontos negativos na sua personalidade, ou no seu comportamento, ou nas suas atitudes, na sua maneira de viver. E aqui nessa sessão do modelo supremo de liderança, nesse tópico, nós vamos ver alguns discípulos e os pontos fracos que eles apresentavam. Mas mesmo assim, Jesus usou esses pontos fracos e fez desses pontos fracos um ponto forte. Mesmo esses homens, esses discípulos, mesmo eles apresentando esses pontos negativos quanto aos seus comportamentos, quanto às suas atitudes, eles foram úteis dentro do ministério de Cristo. Vamos usar o exemplo de Pedro. Pedro era um cara impulsivo. Pedro, ele era um líder nato, radicalmente sincero, mas impulsivo e instável, capaz de ir de um extremo ao outro facilmente. Mas dentro da liderança, a lição, né, a sinceridade é de grande valor. Dentro da liderança, a sinceridade é de grande valor. E Jesus confiou uma grande relevância a Pedro por causa dessa característica que ele tinha. Apesar de ele ser impulsivo, de ele ser instável, que tinha essa capacidade de ir de um extremo ao outro facilmente, mas ele era um cara que era radicalmente sincero. E a lição de liderança é clara. O maior valor é a sinceridade. Por isso que Jesus confiou a ele grande relevância. Vamos usar agora o exemplo de Tomé. Tomé era um cara descrente. Era o tipo que precisava ver para crer.
constantemente questionando. No entanto, Tomé ele demonstrava uma disposição apressada para servir o Mestre até a morte, se preciso fosse. Entendendo que o lucro é a remuneração do risco. A dúvida do Tomé era, na verdade, benéfica, pois ajuda o grupo a ver melhor. Então, o descrente se converteu em um missionário incansável que levou a mensagem até a Índia. Outro caso foi Bartolomeu, o irônico. Provavelmente ele é identificado como Natanael, que era irônico e preconceituoso. Foi identificado nele um complexo de insegurança e inferioridade. E aí o líder ele precisa neutralizar a língua afiada do irônico com um elogio sincero na hora certa, quebrando o círculo vicioso da revanche. O irônico ele precisa de apoio e reconhecimento para se tornar um aliado de peso, como foi no caso do Bartolomeu, que se converteu em seguidor fiel, superando o preconceito inicial. Mateus, o diferente. A lição central é o valor da diversidade, nesse caso de Mateus. Então, escolher uma equipe homogênea demais resulta em fraqueza. Jesus ele reconfigurou o talento de Mateus. Apesar de ele ser rico, bem de vida e também culto, não confiou para Mateus as finanças, mas sim a tarefa de documentar a missão. Então, nesse caso, o diferente se tornou o secretário de um dos maiores publicitários do grupo, organizando os arquivos da missão, que são, no caso, o Evangelho. Outro exemplo, João, o afetivo. João era o discípulo amado, era emotivo, visionário, perspicaz, fazendo parte do círculo íntimo de Jesus. E Jesus deu a ele toda a atenção e afeto, mas não lhe deu um cargo de grande relevância. A lição que aprendemos no exemplo de João é a necessidade de unir razão e sensibilidade e fazer o colaborador entender que o amor não é apenas afeto ou paixão, mas uma ação ativa de solidariedade. Tiago Maior, ele era considerado um cara ambicioso, buscava prestígio, querendo lugar no conselho. A ambição é um potencial que precisa ser trabalhado, pois pessoas sem ambição são desmotivadas. E a lição é que a ambição purificada, ela se transforma em motivação autêntica e perseverança, levando o indivíduo a dar vida pelo projeto. Então, como vimos aqui, esses diferentes homens que Jesus escolheu para serem seus discípulos, todos eles tinham algum ponto negativo, alguma vulnerabilidade no seu comportamento ou na sua personalidade. Mas mesmo assim, eles foram muito úteis para o ministério de Cristo, sendo eles foram eles capacitados, preparados na escola de Jesus e se tornaram homens de grande relevância na história da igreja, sendo grandemente usados por Deus nesse ministério da continuidade da missão de Cristo sobre a terra. E percebemos então que nós, como líderes, nós precisamos tirar o melhor de cada uma das pessoas. Todas as pessoas vão ter algum ponto fraco, vão ter alguma debilidade, vão ter alguma deficiência, quer seja de comportamento, de atitude, enfim, mas o líder ele precisa mitigar essas atitudes, esses comportamentos, essas crises, e precisa buscar identificar os pontos fortes e tirar então vantagem, tirar proveito dessa situação, dos pontos fortes, pois, como vimos aqui, que escolher uma equipe homogênea demais resulta em fraqueza. Então, quando nós temos uma equipe diversa, ou seja, temos uma equipe que são formadas por pessoas com comportamentos diversos, mesmo com algumas vulnerabilidades,
essa equipe ela pode ser altamente rentável ou altamente produtiva, altamente produtiva no sentido de gerar resultados dentro do projeto, ou dentro da visão que o líder tem, ou dentro do propósito e da visão que Deus deu para o líder. Ou seja, o líder pode tirar o melhor de cada um deles, ou pode tirar o proveito. E, na verdade, o que deve falar mais alto na vida do liderado, e isso deve ser identificado pelo líder, são aqueles pontos positivos, os pontos fortes, mesmo que hajam pontos negativos. Então, os pontos fortes, eles precisam se salientar sobre os pontos fracos da pessoa. E assim, o líder, tirando esse aproveitamento dos seus liderados, o que o liderado tem de melhor, ele consegue alcançar excelentes resultados. A gestão de pessoas difíceis é o exercício máximo da liderança transformacional, exigindo uma constante distinção entre o que está sob o controle do líder e o que não está. Isso é uma questão muito importante. A gestão de pessoas difíceis é o exercício máximo da liderança transformacional. Então, exigindo uma constante distinção entre o que está sob o controle do líder e o que não está. E aquilo que o líder, aquilo que está sob o controle do líder, ele precisa fazer o melhor proveito. Precisa tirar o melhor proveito. Como liderar, então, pessoas difíceis? A gestão de conflitos, a gestão de crises, elas são inevitáveis no contexto da liderança. E o líder, seguidamente, vai precisar ter conversas difíceis, conversas que ele não gostaria de ter, mas é necessário, para que problemas venham ser mitigados, para que mal-entendidos venham ser resolvidos e que todas as indiferenças venham ser geridas e venham ser neutralizadas. Que todas as bombas, que todos os conflitos, eles sejam, então, neutralizados para que não haja um prejuízo maior dentro da equipe e que também nenhuma pessoa saia ferida ou magoada. E assim se perca ou venha a se perder um membro da equipe. Precisamos atentar para esse ponto da liderança, de como liderar pessoas difíceis. E procurar nos aperfeiçoarmos cada dia mais e mais, pautados na palavra de Deus, para que possamos ser excelentes mitigadores de conflitos, de crises ou de situações difíceis que porventura possam surgir no nosso contexto da liderança espiritual, da liderança cristã. Quero então, com estas palavras, encerrar aqui esta lição, desejando que Deus abençoe grandemente a sua vida.